o problema da área e a motivação para a integral. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de enxergar historicamente a motivação para o método integral, contextualizar o problema da área com o problema da integral e de usar a regra do ponto médio para obter áreas entre curvas e o eixo x. O problema da área foi um dos grandes problemas da história da matemática. Os povos antigos já possuíam métodos ou fórmulas para calcular áreas de polígonos básicos como o quadrado, o retângulo, os triângulos e os trapézios. O problema se dava quando era necessário calcular a área de regiões com delimitações curvilíneas. O problema começou, de certa maneira, a ser resolvido por Arquimedes, usando um método chamado de exaustão, que consiste no seguinte procedimento. Por exemplo, se é necessário calcular a área de um círculo, nós vamos escrever polígonos dentro desse círculo, de maneira que a quantidade de lados desses polígonos regulares vai se tornando tão grande que vai preenchendo ao máximo a área do círculo. Então, fazendo essa exaustão, Arquimedes percebeu que era possível chegar a uma boa aproximação de áreas de figuras como essa. Para a gente visualizar melhor, vamos imaginar um círculo com raio 1, pela fórmula da área do círculo. A área desse círculo de raio 1 é π, e nós vamos colocar aqui as áreas dos polígonos, baseado na quantidade de lados dos polígonos, para mostrar que à medida que esse número de lados vai crescendo, a área vai chegando cada vez mais próxima ao valor de π, que é a área real. Então, esse método da exaustão nos dá, com uma precisão muito boa, a área desse polígono. Dessa forma, nós dizemos que o limite da área de polígonos com n lados, com n tendendo a infinito, é igual a π, converge para π. Bom, o problema da área básico, ao qual nós vamos ver aqui no cálculo, é o seguinte. Considerando-se uma função f contínua e não negativa, dentro de um intervalo AB, encontre a área da região entre o gráfico de f e o intervalo AB no eixo x. Então, pela exaustão, o que a gente pode fazer? A gente pode ir obtendo as áreas de retângulos inscritos dentro dessa área, de maneira a aumentar esses retângulos de tal forma que a gente chegue a uma boa aproximação da área. Através do software WinPlot, nós podemos observar aqui uma simulação de quão próximo nós vamos chegando à área desejada, que é a área entre a curva e o eixo x dentro desse intervalo AB, à medida que nós vamos aumentando a quantidade de retângulos. Veja que, à medida que essa quantidade vai sendo aumentada, nós conseguimos melhorar a estimativa da área. Com uma quantidade de retângulos bastante grande, a gente pode até perceber que visualmente, praticamente, toda a área que a gente deseja é preenchida. E o valor aqui da área, dado pelo software, ele praticamente não vai se alterando, ele vai se estabilizando. Dessa forma, nós realizamos uma aproximação da área por retângulos, de maneira que a área real pode ser aproximada pelo limite da área de n retângulos colocados dentro do intervalo e abaixo da curva, com n tendendo a mais infinito. Quanto mais retângulos nós conseguirmos estimar, mais próximo da área real nós vamos estar. Agora, essa ideia dos retângulos é interessante, ela é de uma genialidade muito boa, porém, ela é, às vezes,
não suficiente para a resolução de alguns problemas. Por isso, Newton e Leibniz desenvolveram um método baseado em antiderivadas. E eles descobriram isso de maneiras independentes, muito embora Newton acuse Leibniz de plágio. Pois bem, se f é uma função não negativa definida em AB, e se a de x é a área entre f, o eixo x, no intervalo que vai de a até x, sendo que x está entre 0 e b, então, nós temos aqui uma ilustração disto. A derivada da função área é igual à própria curva f de x. Para entender melhor, vamos visualizar por meio deste exemplo. Então, nós temos três funções. Nós vamos calcular a área entre essas funções. O eixo x dentro do intervalo especificado, que é de a até x. E aí nós vamos encontrar a derivada dessa função área ao qual nós obtivemos. Nós vamos considerar que esse intervalo ax vai de menos 1 até x. Primeira função é a função f de x igual a 2, que ela forma com o eixo x e essas retas verticais um retângulo. Sabemos que a área do retângulo é um lado vezes o outro, base vezes altura. Bem, aqui nós temos que este lado vale x menos menos 1 e a altura vale 2. Então, a área é calculada por meio desse produto, que, quando resolvido, é igual a 2x mais 2. Se nós derivarmos a função a de x, nós vamos chegar em 2, que é a própria função f de x. No caso da letra B, nós formamos de menos 1 até x um triângulo retângulo. A área do triângulo, todos nós sabemos, que é base vezes altura dividido por 2. Lembrando que x menos menos 1 vai resultar em x mais 1. Bem, essa função é a função onde x é adicionado a 1, portanto, a altura do retângulo também é x mais 1. Resolvendo, nós vamos chegar nesta função. A derivada dessa função é nada mais, nada menos que x mais 1, que é a própria função f de x. No caso da letra C, a área formada é a área de um trapézio. Para calcular essa área, nós somamos esse lado maior com esse lado menor, multiplicamos pela base e dividimos por 2, resultando nesta função área. A derivada da função área, como era de se esperar, é igual à função f de x. E assim nós encerramos nossa primeira conversa sobre o estudo das integrais.